Olá, começa agora o Momento Agro em Voz, um espaço para você conhecer um pouquinho do que acontece no nosso podcast, que já está disponível no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Hoje a conversa é sobre pecuária leiteira e como a robotização fez toda a diferença na fazenda, com o Hamilton Nadai e o Rodrigo Borges. Confira. A gente estava querendo colocar gado girolando a pasto na ordenha robotizada. E aí veio o desafio. Principalmente porque são animais mais robustos, né? Também a questão da adoção da tecnologia foi algum desafio, principalmente pela questão de quem trabalha com leite. A gente sabe, né, tem um histórico aí que muitas famílias que continuam trabalhando na pecuária leiteira, tem muitos profissionais que são antigos, que talvez não tenham acesso ou até mesmo tempo, né, para se dedicar a conhecer essas ferramentas novas. Isso foi desafiador para vocês? Foi, porque a partir do momento que a gente assumiu esse projeto, a gente sabia que ia ser basicamente nós mesmos, né? Então, é igual o Rodrigo falou, a gente vai atrás de quem está fazendo, não exatamente que está fazendo a mesma coisa que a gente, mas fomos atrás de escolher o robô. Então, como é que a gente faz? Vai visitar quem está com uma marca A, com a marca B, com o fabricante, para decidir qual marca que vai fazer. Ah, tem um pessoal manejando pasto lá na Embrapa, vamos visitar eles e vamos ver como é que é o manejo do pasto. O conhecimento que a gente tinha e que estava muito seguro é o trabalho que o Rodrigo vem fazendo desde o começo, que daí vem muito antes do projeto. O projeto inaugurou em 24, mas muito antes disso, o Rodrigo já vinha fazendo um trabalho que hoje é o principal, que é o gado muito manso. Tem que ser animais assim extremamente dóceis para entrar. E nisso o Rodrigo já vinha fazendo. Então a gente já tinha o que todo mundo acha que era o mais desafiador, e é um ponto nevrálgico do projeto, que é a mansidão do gado, e isso a gente já tinha. Tanto é que a gente não tem colocado animais de fora, né? A gente não compra novilhas hoje. Seria muito mais rápido sair para o mercado, comprar novilha e trazer. Mas a gente vem fazendo o nosso gado, ajustando o nosso gado para ter aquele animal que vai entrar lá no robô, vai ser ordenhado na hora certa, tudo aquilo que a gente vai... Agora é curioso falar isso, né? A questão até do manejo, da adaptação do animal num maquinário. Como que foi, né? Você que com certeza estava lá junto. Então, assim, quando a gente foi adaptar os animais ao robô, inicialmente eu fiz uma pré-seleção dos animais. Então, o primeiro ponto que eu avaliei foi a questão clínica. Pensando em CCS. Então, eu escolhi animais que tinham CCS mais baixa, que é a contagem de células somáticas, porque esse animal poderia ter um certo refúgio ou uma certa dificuldade ou não querer entrar no robô. Então, precisava de um animal que, se por algum motivo represasse leite, isso não seria um problema, um pré-causador de mastite, por exemplo. Então, o primeiro ponto foi a sanidade. O segundo ponto, eu escolhi animais que eram mais dominantes dentro do rebanho. Por quê? Porque esses animais se adaptariam primeiro e quando a gente fosse trazendo os outros animais subsequentes, elas mesmas, esses animais que foram as primeiras a entrar no sistema, ensinariam as contemporâneas delas a passar, para facilitar para a gente, como se fosse um sistema de madrinha ou sinuelo no gado de corte, que o pessoal usa bastante. E o outro ponto foi essa questão que a Hamilton falou. Eu escolhi as vacas mais mansas que a gente tinha na outra propriedade para começar a adaptá-las no sistema novo ali, para poder ensinar a passar. O projeto de escola, vamos dizer assim, do robô foi, até certo ponto, o maior desafio, para mim, pelo menos, do sistema inteiro. Porque nós trabalhamos com a Delaval, que é a nossa empresa parceira, que é a montadora, vamos dizer assim, a dona da tecnologia dos robôs. A Delaval deu para a gente todo o suporte de treinamento. E a gente conta com uma equipe muito boa. Os meninos que trabalham com a gente, é louvável poder dizer isso aqui, mas são pessoas muito comprometidas. E eles aprenderam muito fácil a manusear o robô, a tecnologia em si. Então, o desafio maior realmente era a adaptação dos animais, porque são elas que ditam como que vai ser o sistema. Um outro ponto que a gente precisa frisar é que, além de ser ordenha robotizada, a pasto com girolando, é ordenha voluntária. Então, a gente tenta conduzir o mínimo possível o animal para poder ele ir para a ordenha. A ideia do projeto como um todo, visando o bem-estar principalmente, é que a vaca vá ordenhar quando ela sentir necessidade. Seja essa necessidade por suplementação, ou seja, consumir o concentrado que a gente fornece o robô, ou seja, por pressão do úbere para poder ejetar o leite e realizar a ordenha. O úbere fica muito cheio, incomoda a vaca, e aí ela procura a ordenha para poder satisfazer, ejetar esse leite. E, então, assim, para ensinar as vacas foi o momento, digamos assim,
mais tenso de todo o projeto. Ainda é tenso, porque a gente ainda está implementando hoje novilhas no sistema. Mas a gente conseguiu. É necessário ter muita paciência, porque você tem que entender que para o animal, se para a gente é tudo muito novo, para o animal que não é racional, entre aspas, assim, é muito mais complicado. Então, a gente teve que ter muita paciência. Nós tivemos que, igual eu te falei, a seleção dos animais foi extremamente importante, porque, igual eu te disse, essas primeiras vacas, as pioneiras, vamos dizer assim, são as vacas que ainda estão no sistema e que nos auxiliam ainda hoje a ensinar as outras a passar no robô, enfim. As professoras. Exatamente, as professoras. O melhor termo é esse. Agora eu tenho uma curiosidade. Acho que eu já comentei contigo, né? Desse tempo todo trabalhando, né, no jornalismo agro. E eu sempre gostei muito da pecuária leiteira, né? Porque eu fui criada em chácara, aprendi a fazer queijo. E, assim, me dói muito quando eu encontro produtores, famílias que estão vendendo as fazendas por causa do lucro do leite. Isso parece que ultrapassa anos e anos e a gente vê que cada vez mais tem gente abandonando, né, a atividade. O que vocês ouviram quando começaram a falar do projeto? Ou o que vocês têm visto, assim? Porque realmente é um super investimento que vocês fizeram, né? Fez toda a diferença. Vocês estão em outro patamar de pecuária leiteira, né? Tá atraindo bastante gente, né, que quer investir, né, quer colocar algo parecido, com certeza. Mas, assim, o que acontece na sua visão, na visão de vocês, né? Que a gente está vivendo esse momento, parece que cada vez mais tem outros também desafios vindo da indústria, né? O que vocês poderiam comentar? Eu tenho quase certeza que ainda tem muita gente que não é que chamava a gente de louco, ainda chama a gente de louco. Eu ia né? falar. Assim, Acho que o primeiro essa ponto fama, foi esse. essa fama, o que eu escutei muito foi assim: você vai quebrar seu chefe. Escutei mais de uma vez. Ai, Inclusive, assim, como você se sentia? eu estava aqui lembrando enquanto o Rodrigo contava a história de trazer as madrinhas. Em maio de 24, quando a gente trouxe as vacas, que a gente ia inaugurar, o robô está pronto, está tudo certo, tem a vaca ali. A gente trazia vacas que já estavam dando leite no rancho, colocava elas num caminhão, trazia para Jatobá, dá uns 40 quilômetros de distância, e ia ordenhar essas vacas. Algumas já estavam ali pré-parto, que daí iam começar desde o primeiro dia. Mas a primeira vaca que entrou era uma vaca que já estava dando leite. A gente já estava com a vaca lá, eu estava sentado ali no meio, eu lembro da sensação certinha, que eu falava, meu Deus, eu acho que eu vou quebrar meu chefe. Porque a gente, assim, até que entre a primeira vaca e o robô pega e ordenha, você não tem 100% de certeza. Igual eu falei, não foi do dia para a noite que a gente fez o projeto, era um projeto bem estudado, era um projeto bem estruturado, tinha esse trabalho, eu vou sempre bater em cima disso, esse trabalho do Rodrigo de genética, de escolher os animais, quem eram essas primeiras vacas, mas mesmo assim dava um frio na barriga. E até hoje a gente escuta muito isso, né? Que a gente conversou até quando você esteve lá na fazenda. Todo mundo fala que leite não dá dinheiro. É muito fácil falar isso. Mas eu acho que o grande problema, e depois eu quero voltar até no assunto das propriedades que fecham, eu acho que o grande problema é que a pessoa não olha custo. E acaba não olhando a eficiência. O leite, ele não é igual à soja. A soja, se você pegar hoje o melhor produtor do estado e o pior produtor do estado, a tecnologia deles é bem próxima. Os dois estão com tratores bons, os dois vão estar usando adubo, os dois têm um pacote tecnológico muito semelhante. No leite, você tem uma distância muito maior. Para dar um exemplo, se a soja fosse como o leite, a gente ia ter gente usando trator de 450 cavalos, 32 linhas, ao mesmo tempo que tivesse o pessoal plantando com matraca, cultivando com a enxada e falando que soja não dá dinheiro. Porque o leite ainda é assim, ainda tem o pessoal do baldinho, do banquinho amarrado na cintura, que vai lá, tira 4, 5 litros de uma vaca e fala que leite não dá dinheiro. Então, eu acho que o que vai acabar acontecendo, infelizmente, é que muita gente vai sair do mercado. Eu, particularmente, eu tenho certeza que eu falo pelo Rodrigo também. Claro que a gente vê como um negócio, é o nosso trabalho, é o nosso negócio, mas eu tenho uma ideia um pouco utópica de que a gente possa ser um exemplo de que o leite bem pensado, ele é uma opção. Eu não vejo atividade melhor, por exemplo, para quem tem uma fazenda de 30 a 100 hectares, que para soja é proibitivo, para engorda é proibitivo, para cria muito menos.
Mas, se ele vê o leite como uma opção buscando eficiência, ela é uma alternativa para esse pessoal. E a gente tem milhares de fazendas no estado, no Brasil, com essas condições. Então, temos esses dois casos. Aquele pessoal que recebeu uma fazenda não sabe o que fazer com isso, pode ser uma opção. E também, que eu acho um pouquinho mais difícil, porque o leiteiro ele tem uma característica que eu acho que é uma vantagem, mas é uma desvantagem, que todo leiteiro é teimoso, inclusive nós. Né? Então, assim, que é mostrar para esse pessoal que está no leite hoje que tem uma forma diferente de fazer. Né? Eu acredito muito nisso, que a gente vai servir como exemplo futuramente, tanto é que, igual o Rodrigo falou, da mesma forma que a gente foi muito bem recebido pelos colegas que estavam fazendo alguma coisa, a gente faz questão de receber muito bem. Ontem a gente estava até ao mesmo tempo com 2 visitas lá, o Rodrigo recebendo um pessoal, né, que o pai tem fazenda em Santa Catarina, eu com outro produtor daqui do estado que está pensando em entrar no leite, a gente recebe, faz questão de sentar, abrir mesmo. Eu sempre falo assim, se eu falar que eu tenho tempo de receber, eu vou receber. Às vezes eu falo assim, olha, esse dia não dá, é corrido, mas a partir do momento que a gente consegue receber as pessoas, a gente abre mesmo, e abre número, conversa. Sim. Porque eu acho assim, se a gente puder contribuir para tirar esse preconceito e para fazer a pecuária leiteira do estado crescer, aí eu zerei a vida, aí eu vou aposentar. E eu acho que um outro ponto nessa questão da desistência dos produtores de leite, que é bom frisar, você mesmo já disse isso há pouco, é a questão da mão de obra. Porque além da questão financeira, econômica, que igual o Milton falou, o pessoal não faz fluxo de caixa, não faz orçamento, o básico do administrativo, infelizmente, por uma questão até cultural do brasileiro, os produtores de leite acabam que não fazem, e é um gargalo que acaba enforcando muito rápido, na verdade, assim, na produção de leite. O outro ponto, talvez, eu acho que iguala-se a esse, é a questão da mão de obra. Porque, igual o Milton disse, a gente não tem uma mão de obra qualificada. Se for pensar no nosso estado em si como produtor de leite, mais difícil ainda do que em estados como Minas Gerais, Goiás, Paraná, que são estados que, historicamente, a produção de leite está ali dentro faz parte do PIB do agro. No nosso estado não é assim. Então, a gente não tem um histórico de tiradores de leite, vamos dizer assim, de pessoas que estão acostumadas com a rotina do leite. E é uma rotina, se você for pensar nesse sistema antigo, vamos dizer assim, mas não tão antigo assim, como o Hamilton falou, exaustiva, é uma rotina pesada, porque a vaca de leite, ela não tem feriado santo, ela não tem final de semana, todos os dias você precisa ordenhá-la. Escala, né? Exatamente. Então, assim, o projeto do robô até veio para a gente, na verdade, quando nós começamos a desenhá-lo, principalmente para diminuir ou mimetizar ao máximo essa questão do problema com a mão de obra. Hoje a gente tem uma mão de obra diminuída, então são menos pessoas ligadas ao projeto em si, que trabalham com a gente em si. Entretanto, é uma mão de obra um pouco mais qualificada, mais tecnificada, porque, querendo ou não, você lida com tecnologia. Mas são pessoas que trabalham das 7 da manhã às 5 da tarde. Então, assim, não tem aquela necessidade de ter que se madrugar 3, 4 horas da manhã para poder começar uma ordenha que vai findar aí às 10 da manhã e 1 hora da tarde novamente começar de novo, que essa foi a nossa realidade aí durante muitos anos, até a gente poder migrar para esse projeto. Então, eu acredito que além da questão financeira, econômica, que realmente é muito importante, tem esse outro ponto que é a mão de obra. Esse episódio você já confere completinho lá no nosso canal do YouTube e também no Spotify. E todo sábado, às 8h30, horário de Brasília, aqui no Agro Canal, você confere um episódio novo. Não deixe de assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.